Como nós estamos avançados na hora e eu tenho o privilégio de falar por último, então já pode se valer das apresentações anteriores, eu já vou antecipar alguns pontos aqui a respeito do que eu ouvi. Não ouvi tudo, né? Não ouvi todo o debate da manhã, mas do que eu ouvi. Então, o que eu vou tentar convencê-los aqui, ou pelo menos contribuir para esse debate, primeiro, que estamos diante de um cenário internacional totalmente diferente, e isso se deve a mudanças estruturais e conjunturais, de forma que não temos mais oceano azul, infelizmente. Se nós procurarmos o oceano azul, não vamos achá-lo, porque nós temos uma briga de tubarões, né, cada vez mais intensificada. Bom, o segundo, e aí eu concordo, realmente, política industrial, objetivo de Estado, não, política de longo prazo. E é interessante, Dani, que eu me lembro do governo Fernando Henrique, tinha alguns economistas do governo Fernando Henrique que diziam assim, a política industrial, né, não política industrial. O que estava equivocado, porque tinha alguns setores que até tinham política industrial, mesmo quando diziam que não. Bom, e agora nós estamos falando que temos política industrial, e na verdade grande parte da nossa política industrial, entre aspas, é uma política microeconômica de curto prazo, né? Então, desonerar o tanquinho, certamente será imposto o tanquinho, não é algo que veio para ficar. Agora, o que é importante, existe a predisposição, existe o reconhecimento de que é preciso ter política industrial. Então, é muito diferente e importante. Bom, então, nesse quadro internacional que a gente tem, nós temos mudanças profundas. Algumas são estruturais e outras são conjunturais, né? Eu vou passar aqui rapidamente, só para a gente lembrar. Se a gente fizer a comparação, né? Então aqui eu vou começar rapidamente pelo quadro internacional. Algumas coisas eu vou pular porque seriam redundantes e já foram brilhantemente aqui apresentadas pelos que me antecederam. Mas há uma questão fundamental na economia mundial, que é a globalização financeira, ou a financiarização. Basicamente, eu vou resumir isso no seguinte ponto. Quer dizer, se você pega após anos 80, nós temos um crescimento do volume de ativos financeiros desproporcional em relação ao PIB global. E isso tem profundas implicações. Algumas são deletérias para a economia mundial, porque você ampliou a volatilidade, ampliou a velocidade com que os capitais migram de país a país, mercado a mercado, 24 horas por dia online. E gera, evidentemente, uma dificuldade enorme para a condução das políticas macro, somente de câmbio e de juros, porque é um volume de recursos tão grande que torna quase que inócuo o papel, algumas vezes, dos bancos centrais e dos governos locais. Bom, mas teve um outro impacto disso, que é no setor produtivo. O setor produtivo passou a ter um acesso a recursos, seja para realizar investimentos, inclusive na internacionalização das empresas, seja na ampliação do comércio internacional e nos volumes de pesquisa e desenvolvimento, que deram origem a grandes inovações, espetacular, né? Então aqui a gente vê o desempenho do investimento direto estrangeiro, a gente vê que ele é oscilante, mas a gente vê o seguinte, ao longo das décadas, ele tem um comportamento quase que crescente, e fortemente crescente, chegando aí a quase 2 trilhões de dólares ao ano. Isso são, então, os investimentos realizados pelas empresas fora dos seus países de origem, o que deu um caráter globalizante à competitividade. A competição não é mais local, e sim realizada por empresas. Como isso não bastasse, o volume de comércio internacional também cresceu. E grande parte desse comércio é associado às empresas transnacionais, às empresas que estão atuando globalmente, porque elas são fortes indutoras desse intercâmbio. Então, quer dizer, o crescimento do comércio, o crescimento do investimento, o crescimento das inovações vai intensificar fortemente a competitividade. Isso é um processo que vem de algumas décadas, particularmente pós-anos 80, mais intensivamente a partir dos anos 90, e é um processo estrutural que veio e resistiu à crise. Agora, nós temos problemas de curto prazo, que são decorrentes da crise, que tornaram esses movimentos estruturais ainda mais intensos, né? Aqui a gente vê a busca de defesa por parte dos países, diante então dessa maior volatilidade. A maior parte dos países
ampliou significativamente seu volume de reservas. Então, nosso concorrente Estado chinês, que foi citado aqui, tem lá 3 trilhões e 300 bilhões de dólares em caixa para fomentar suas políticas. As políticas industriais, as políticas de inovação, as políticas de internacionalização das suas empresas, né? E assim por diante. Então, é realmente uma concorrência brutal. E, mais significativamente, aqui no pós-crise, o que nós tivemos? Uma redução orquestrada das taxas de juros. Né? Pós-2008, os principais bancos centrais do mundo reduziram a quase zero as suas taxas nominais de juros. O que significa, já vamos chegar lá, o que significa, na prática, taxa de juro real negativa. Bom, que implicações isso traz? Enormes. Porque junto com uma expansão monetária sem precedentes em termos de volume, nós temos aí um processo de desalinhamentos cambiais muito fortes, com as operações carry trade, de arbitragem, e os países vão entrar na guerra cambial utilizando o câmbio como instrumento de manipulação da sua competitividade. Mas, tradicionalmente, a China é mestre nisso, né, de utilizar a questão cambial. Bom, aí eu já alerto o seguinte: qualquer comparação que fizermos de custos traduzidos em dólares é, portanto, extremamente distorcida, porque as políticas cambiais, as taxas de câmbio estão distorcidas, algumas para cima, outras para baixo. No nosso caso, real supervalorizado, yuan chinês super desvalorizado, mas não é só a China. Tem muitos outros países do leste europeu e próprios Estados Unidos que desvalorizam sua moeda. Então, muitas vezes, a gente acha que o dólar é uma referência mesmo para os Estados Unidos, mas o dólar também se desvaloriza. Então, isso representa um desafio enorme. Então, quer dizer, nós estamos diante de um mundo em grande transformação, alguma estrutural, e mais no curto prazo, nós temos esse grande impacto trazido por uma guerra comercial, um aumento, um acirramento do protecionismo, um acirramento do uso dos instrumentos de convertibilidade espúria, especialmente voltados para a manipulação cambial, né? Portanto, o país que não responder isso, seja de forma estrutural, seja de forma conjuntural, ele vai ser engolido por esse processo. Então, nós precisamos sim de política industrial de longo prazo, de políticas macroeconômicas de longo prazo e também de medidas macro e micro de curto prazo, né, para reverter o processo. Então, a combinação disso é que vai trazer. Como já foi muito bem lembrado aqui, quer dizer, nós temos no Brasil uma revolução no mercado de consumo. Nós temos a evolução dos salários, a evolução do nível de emprego. Isso deu um salto expressivo. E aqui a gente vê o papel do crédito, né? O crédito deu um salto expressivo, proporcionalmente ao PIB, ele pulou de 25% para 50% do PIB. Alguns economistas consideram que isso representa um esgotamento, né? Eu estou entre aqueles que acham que nós somos longe do esgotamento. Na verdade, grande parte desse crescimento se deu ainda com taxas de juros absurdamente elevadas, né, ao consumidor final. Então, há um espaço para a redução dessas taxas de juros, não só as taxas básicas, mas as taxas ao consumidor final. E há um processo de aprendizado nisso tudo. E, especialmente na área de crédito imobiliário e de crédito corporativo às empresas, nós estamos longe dos padrões internacionais, né? Nós temos um espaço enorme para crescer e esse quadro tem que ser preservado. Quer dizer, não há dúvida que o Brasil teve e está tendo grandes saltos do ponto de vista da evolução do seu potencial de consumo, do seu potencial de crescimento. Com alguns avanços, inclusive no âmbito macroeconômico. Aqui a gente vê as taxas de juros numa perspectiva mais longa e, de fato, a gente vê que, por exemplo, em 2008, quando o mundo estava reduzindo taxa de juros, nós estávamos subindo. Agora, de qualquer forma, a gente vê uma tendência de longo prazo de redução da taxa de juros real. Isso é uma mudança importantíssima, né? E, particularmente, o grande corte que ocorreu 31 de agosto, daqui a pouco vai fazer o primeiro aniversário, de 2011, né? Quando o Banco Central inverteu a curva da taxa de juros, e com uma resistência enorme. Alguns economistas, colegas nossos,
Eu digo colegas porque são da mesma profissão, mas que pensam muito diferente de nós, diziam que o Brasil ia acabar, né, e não fizeram essa autocrítica. Aliás, não tiveram humildade de fazer autocrítica. Bom, mas de qualquer forma, excelente que o Banco Central tenha feito isso, muito bom. Então, na verdade é o seguinte, quer dizer, nós temos aí uma segunda reversão importante, que foi na taxa de câmbio. Então, a política cambial mostrou uma reversão. Agora, o que acontece? Diante do desafio, o tamanho do desafio global, isso tudo é apenas o começo do início do processo. Quer dizer, na verdade, diante desse quadro que eu descrevi, que é de hipercompetitividade, de rasgar os manuais de política monetária, né, na definição das taxas de juros, de manipular câmbio, de exacerbar o protecionismo, quer dizer, o desafio que nós temos pela frente é enorme, né? Isso é a ponta do início do processo. E aqui no Brasil, nós temos o grande desafio que é o de transformar esse enorme potencial de consumo que foi construído, que foi estabelecido, num processo de geração de valor agregado local, né? E aqui, então até aqui eu estava concordando com o meu amigo Davi Kupfer, e agora eu vou tentar fazer um contraponto, que é difícil, né, fazer um contraponto, é difícil porque ele é muito bem embasado. Para mim, nós vivemos sim um processo de desindustrialização, e vou explicar por quê. Na verdade, o início do processo de desindustrialização. Porque, como ele bem lembrou, e pelas literatura que a gente tem, a desindustrialização é um processo de longo prazo. Mas eu argumento o seguinte, que o longo prazo também é a somatória de curto prazo, né? Os vários curtos prazos vão levando ao longo prazo. E os sinais que nós temos são muito preocupantes, né? O primeiro sinal é uma estagnação da indústria. E aqui eu estou me referindo à indústria de transformação. É claro que o conceito hoje de indústria, como muito bem lembrou Davi, é muito mais amplo, tanto é que se a gente pegar mesmo o conceito tradicional de indústria no Brasil, já vai ser muito mais amplo que a indústria de transformação, e se a gente ainda agregar os outros setores que estão diretamente associados à indústria, o conceito de indústria se amplia. Mas vamos pegar a indústria de transformação, porque é aquela que, em tese, te permite agregar maior valor e que permitiria dar o grande salto, porque, na verdade, o grande desafio, e aí eu concordo com o Davi Kupfer, ele colocou o seguinte, que, na verdade, o nosso grande desafio não é um salto agora, né? Construir uma indústria do século XXI. Só que se a gente não preservar, a meu ver, essa indústria que, às duras penas, foi conquistada e mantida, nós não vamos conseguir, a partir daí, dar o salto, né? E aí nós temos uma estagnação preocupante, né, na produção industrial, e aí a gente vê o desempenho da indústria de transformação basicamente estagnado há 5 anos. Nós vamos para o quarto ou quinto ano de estagnação, ou seja, o nível da produção industrial geral de hoje é basicamente equivalente a 2007, 2008, o nível médio, antes da crise lá do Lehman Brothers. Na crise, a indústria afundou, teve uma recuperação leve, mas se eu comparar ponto a ponto, eu estou no mesmo patamar. Como o consumo continuou crescendo, o que aconteceu? E aí é aquele quadro à esquerda, inferior, o crescimento do consumo foi expressivo ao longo desse tempo, mas ele foi em grande parte abastecido por produtos importados, né? Por que ele foi abastecido por produtos importados? Porque nós não tínhamos capacidade produtiva em termos de ocupação, claro que sim, nós tivemos ociosidade na indústria em vários segmentos. Se a gente olha agora o quadro à direita, a gente vê que tem segmentos onde o coeficiente de importação é bastante expressivo. Então, o coeficiente médio de importação da indústria brasileira está em 22%. Mas se eu pego alguns setores dinâmicos, como por exemplo o complexo eletroeletrônico, o complexo químico-fármaco, ou o complexo de máquinas e equipamentos, bens de capital, nós vamos encontrar níveis de coeficientes de importação elevados e crescentes, né, substituindo essa produção local. Quando a gente pega também os indicadores qualitativos, seja da produção, né, seja da exportação, também a gente vê uma queda relativa, né, da participação dos produtos industriais, né? E a nossa balança comercial, quer dizer, ela como já foi aqui mostrado,
e basicamente sustentada por produtos de baixa capacidade tecnológica. Eu não vejo nenhuma contradição entre processos que a gente vê de um risco, de um início de desindustrialização, com um quadro positivo de emprego. Por quê? O Brasil vem gerando muitos empregos, isso se deve à formalização de muitas atividades, porque o Brasil é um receptor bem sucedido, cada vez mais, de investimento direto estrangeiro. Aliás, é curioso que, em meio à crise europeia, o Brasil tem recebido mais investimento direto estrangeiro, né? Num primeiro momento, havia uma suspeita de que esses investimentos estavam vindo para arbitragem, naquela fase de câmbio crescentemente valorizado e juro muito elevado. Mas os números mais recentes são surpreendentes, porque você mantém um fluxo bastante expressivo, o que significa que está havendo uma formalização maior. E 70% dos empregos gerados no Brasil, ao longo dos últimos anos, são empregos de até 2 salários mínimos. Por quê? São empregos em setores de baixa produtividade. Então, nós temos um fenômeno, ao meu ver. O paradoxo brasileiro está em, primeiro, manter um nível crescente de consumo dado por políticas sociais, por redução de juros, ampliação de crédito, melhora de salários, etc. Do outro, uma atrofia da indústria de transformação, tá certo? Sem que isso, evidentemente, impeça que os outros setores continuem crescendo, porque é uma renda, primeira vinda, dos setores de baixo valor agregado, especialmente na área agrícola, em área de serviços, que acabam gerando os empregos necessários. A gente teve um bônus demográfico, está tendo um bônus demográfico, com a redução da natalidade e também a ampliação da expectativa de vida, né, que cresceu 30 anos praticamente nas últimas 4 décadas. Então foi um crescimento bastante expressivo e isso nos dá, evidentemente, um indicador importante de desenvolvimento. Portanto, o desafio brasileiro está em combinar as duas coisas. Realmente conduzir um processo de manutenção desse quadro de melhora de distribuição de renda, de melhora da ampliação do consumo, de quebrar paradigmas como estão sendo quebrados em política macroeconômica, mas ao mesmo tempo vencer o desafio de transformar esse potencial em algo que gere mais valor agregado em todas as áreas, né? Aqui só para registrar, nós estamos numa trajetória de déficit em conta corrente preocupante no longo prazo. Ela no curto prazo, longe de ser um problema, porque como já foi aqui demonstrado também, felizmente nós diminuímos significativamente o nosso grau de vulnerabilidade, com um volume maior de reserva, uma melhor composição do nosso passivo externo, né? Agora, essa trajetória evidentemente é insustentável, né, no longo prazo, e nós temos que buscar formas de reverter esse déficit em conta corrente, até para não correr nenhum risco mais à frente. O pré-sal certamente vai ajudar, nós temos outros fatores que vão ajudar. Bom, aqui é o quadro que o Davi já falou que não gosta, mas eu vou mostrar, que é a participação da indústria de transformação. Então, o que ocorre é o seguinte, aqui vem a discussão entre curto e longo prazo. Então, a gente vê que a indústria de transformação, ela cai, né? Ela cai fortemente, a gente vê aqui, nas últimas décadas, é a linha azul, né? Ela cai fortemente a participação do PIB. Então, o processo você vê que já vem lá de um certo prazo. Quando ela começa a cair ali, é quando aqui? 1980 é a base. Preços constantes. Né? Preços constantes, né? E aqui um argumento muito comum, não foi usado aqui hoje, mas assim, é que isso é um fenômeno internacional. E aí tem gente que compara com Alemanha, Estados Unidos, que é outra coisa, né? Mas vamos comparar um pouquinho com China, Coreia, por exemplo, né? Coreia aumentou no mesmo período lá de 80 para 2011, de 25% para 27%, enquanto nós caímos para menos de 15%. Né? E a China caiu um pouco, mas se mantém lá em 34%. Até a Índia, cujo forte não é a indústria de transformação, a gente sabe, já está em quase 16%. Né? No desempenho da indústria brasileira relativamente à média internacional, a gente vê um descolamento importante aqui em 2011. Quer dizer, na verdade, a gente se descolou
e aqui é um dado mais conjuntural, né? Aquele da direita, um dado mais estrutural e esse conjuntural. Então, embora a questão da desindustrialização seja realmente uma questão mais estrutural e mais de longo prazo, nós poderíamos questionar se o Brasil está diante do processo de desindustrialização. Os indicadores são muito preocupantes, né? Então, certamente, o nosso desafio ele está em viabilizar essa transformação maravilhosa que há no Brasil, do ponto de vista do crescimento do consumo, a emergência da classe C, né, que incorporou, como vemos aí nos últimos anos, um potencial enorme de crescimento, e sustentar esse crescimento no futuro. Quer dizer, o Brasil, de 2003 a 2010, cresceu 4% e conseguiu, ao ano, dar esse salto em termos de distribuição de renda e tudo isso. E tem todas as condições de dar mais um salto, mas com um melhor valor agregado, né? Aqui eu tenho uma lista de tarefas de casa que eu não vou ter tempo de explorar, mas que eu vou deixar aí para registro. E vou para o último, que me parece que é o fundamental, e aqui acho que temos uma concordância entre o que discutimos hoje. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala em competitividade, não há mágica, né? Nós temos um conjunto de fatores que precisam harmonicamente, de uma forma sincronizada, atuar de forma eficaz, né? A começar pela política macroeconômica, né? Quer dizer, as questões da política monetária e cambial são determinantes, que são preços fundamentais. Então nós teríamos um campo da chamada competitividade sistêmica, que é dada mais pelo ambiente, que seria formado então pelas essas políticas macroeconômicas e mais o conjunto das políticas de competitividade, onde inclui a política industrial, a política comercial e a tecnológica inovacional, né? Associada a fatores mais de infraestrutura, políticas regulatórias, questão educacional. E há uma mais microeconômica, que é assim da atuação empresarial, que é na questão da gestão, da produtividade, da qualificação das pessoas e da inovação propriamente dita. Agora, tudo isso precisa funcionar de uma forma sincronizada, porque em vários momentos a gente teve uma falsa dicotomia no Brasil, no seguinte sentido, que se tentava transferir à empresa a solução desse problema de competitividade, o que é absolutamente inviável, porque se você não tiver um ambiente favorável, não há ganho de produtividade que seja capaz de compensar os demais fatores. Da mesma forma com que a política industrial, ela não pode ser vista como política compensatória, né? Então, não adianta você ter uma ideia de que o setor A, o setor B está com um período de competitividade, eu vou compensar, entre aspas, reduzindo um imposto temporariamente ou oferecendo alguma linha de crédito. Por quê? Porque o desafio é muito mais amplo, né? E se eu não tiver a combinação de todos esses fatores, eu não vou viabilizar o processo. Meu tempo acabou, eu creio que a paciência de vocês também. Então, vou parar por aqui. Bom, a gente tem dois resultados desse seminário. Um resultado, os dois interligados também. O resultado ruim foi que estourou o tempo, e o resultado bom foi que estourou graças ao conteúdo muito rico aí que foi apresentado durante todo o dia. Eu acho que deu para ter uma visão muito interessante, desde a visão macroeconômica, de política industrial, a visão de governo, a visão do setor privado, a visão dos setores das pequenas empresas, para mostrar que algo que a gente tem notado aí de mudança estrutural do país, que é a visão sistêmica. Não tem mais aquela bala de prata para resolver com um fator só. Achar que você pode resolver a questão do câmbio com aumento de produtividade é uma ilusão, assim como achar que só o câmbio sem a inovação, as questões estruturais também é outra ilusão. E só para a gente encerrar, eu gostaria de lembrar algo que foi colocado pelo Pedro, que a Inglaterra explodiu sem ter grandes inovações, sem ter máquinas sofisticadas como a França, sem ter uma engenharia avançada como a Alemanha, porque ela criou um baita mercado, né? Então, quando você cria um baita mercado, você tem que a parte mais difícil, né?
foi colocado aqui pelo, acho que foi pelo Alessandro, os grandes gargalos que se criaram devido ao crescimento. Gargalo é oportunidade. Aqui nós tivemos essa visão durante muito tempo aqui dos mercadistas, que o gargalo impede desenvolvimento. O que é o gargalo? O gargalo é demanda não atendida. Se não é atendida, você abre mais espaço aí para investimento, para crescimento sustentado, desde que haja essa articulação de políticas públicas. E um ponto importante também, que foi enfatizado pelo Davi, você ainda não tem consensos fortes para transformar políticas industriais em políticas de Estado. Então, mais uma vez, eu puxando a brasa para a sardinha das novas mídias, vai ter que ter essa articulação de informação no âmbito das novas mídias, porque as velhas mídias ainda... O estilo é outro e a questão do câmbio ela pega muito pesado lá. Pega muito pesado porque basta você desvalorizar um pouquinho a moeda para você ter resultados de grupos jornalísticos caindo, resultados de grandes corporações caindo. E todo esse material a gente vai disponibilizar então nessa sala da indústria, da multi-industrial que está sendo montada aí. Queria agradecer muito a todos os palestrantes, agradecer muito ao Lacerda e ao Davi, que já estão há anos aí, numa batalha pesada, que era solitária, agora está ficando mais acompanhada para se criar um modelo industrial, um modelo de desenvolvimento para o país que contemple essa questão das políticas sociais, da inclusão social, da melhoria de salário e tudo mais. Então, muito obrigado aos senhores e um bom almoço.